É isso aí, galera. A galera já está entrando aí. Boa tarde a todos vocês. Prazer receber vocês aqui. Muito importante. Como é que vocês estão? Como é que tá essa quarentena aí? Galera, vai falando aqui. Nossa live de hoje é com o Dr. Francisco Coutinho, urologista. Vai estar falando com a gente aqui, dando várias dicas, esclarecendo algumas coisas para a gente aí no meio dessa pandemia aí, hein? Então vai entrando aí, galera, que daqui a pouco o doutor Francisco Coutinho está com a gente. Fala, Leozinho. Fala, Luciano. Júlia. Galera tá entrando aí. Sérgio. Doutor Coutinho já está entrando aqui. Vamos esperar a galera chegar aí para a gente iniciar esse bate-papo com o doutor Francisco Coutinho. Doutor Coutinho, só pedir a solicitação aqui para a gente entrar falando, hein? Se quiser mandar, já pode mandar que a galera tá entrando aí. E esse bate-papo aqui, ó, Praia para Todos, junto com o doutor Francisco Coutinho, urologista da galera. Léo, não vou te chamar não, agora é a vez do doutor Francisco Coutinho. Galera tá entrando aí. E aí, Júlia, como é que tá Brasília? Chamar o doutor Coutinho aqui que ele já solicitou. Chamando ele aqui, galera. Sandra, ele já veio, Leozinho. Sai E fora. aí, tudo bem, Nobre Fabinho? amigo, como é que você Como tá? é que você tá? Deixa eu aumentar aqui o som um pouquinho. Pronto. Tá E aí? barbudão? Barbudo, não tô trabalhando, deixando a barba crescer para descansar um pouco. Eu deixei um tempinho também. A barba cresceu, mas eu fiquei tão feio que eu falei, não, tá na hora de fazer. Você ficou, Tá me você ficou chamando de feio, estiloso. né? Você ficou estiloso. Sei. Você Mas ficou eu vou estiloso. tirar a barba. Não, tá estiloso, tá estiloso. E aí, dona Mônica, como é que se encontra a família? Tá bem, tá ótimo. Mônica tá atuando aí firme. Mônica tá trabalhando direto, porque ela Hum, trabalha muito com rede social, né? Com várias lives, ela faz live todo dia, é mesmo? de vários assuntos, todos voltados para sexualidade feminina e essas questões. Hoje ela tem uma também, ontem ela teve ontem sobre orgasmo. Então, são vários assuntos bem interessantes. Que legal. Ela tá ativa nisso. Não sei se é bom eu botar um fone, eu vou deixar um fone aqui separado, mas Pode estão me ouvindo colocar. bem, não tá? Ué, se você quiser colocar, a gente está te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Deixa eu Estamos te ver se ouvindo se bem. muda para mim. Vê para você se melhora. Conecta aí. Oi. Melhorou para você? Melhorou para você? Ah, melhorou. Acho que Hum, ficou melhor. Então vamos tocar assim. Então, vamos tocar assim. Muito bom. Estamos É vivendo isso essa aí, fase. Estou doutor. completamente parado, né? Parado Uhum. há mais de um mês e meio agora. As clínicas fechadas. Eu vou começar o teleatendimento na próxima semana, mas consultório fechado, né? E não, Infelizmente, nós estamos passando nesse momento difícil. e não tem previsão de volta, né? Não tem, Fabinho. Eu estou me programando para. Estou pensando em voltar em meados de junho. Eu acho É. que vai ser quando a gente vai passar por esse possível colapso, né? Eu tô muito assustado, estou com meus dois filhos. Minha filha está em recuperação de Hum. Covid, se Ah, é? contaminou no hospital. Caramba. Os dois se formaram em medicina. O meu garoto vai seguir os meus passos, quem sabe vai ser o Coutinho de amanhã, Oh, que né? bênção. Mas está nesse momento na linha de frente na Marinha com Covid, e a minha filha em recuperação, muito complexo. Eu estou Caramba. afastado porque eu tenho uma cardiopatia, eu tenho uma arritmia em tratamento
Então eu estou evitando o máximo contato, né? Melhoras para eles, ó, o Carlos está mandando aqui, ó, melhoras para eles, entendeu? Já ia Obrigado, falar e cara. o Carlos mandou aqui, o pessoal tá te cumprimentando aqui, a galera todinha aqui que está entrando, então o pessoal está É um prazer cumprimentando aí. enorme. Pô, pra Um gente é... prazer. Pode É, falar, pode falar. não, não, estou falando que é um prazer enorme esse convite que você me fez. Vocês sabem que eu trabalho com bexiga neurogênica, com paciente deficiente desde 95, quando eu comecei na BBR. E eu digo que eu até me emociono um pouco para falar isso, mas eu digo assim, a bexiga neurogênica nunca tratar disso na urologia, que é assim, o patinho feio, vamos dizer assim, porque todo mundo que se forma, ou que os meus residentes, etc., eles querem fazer robótica, eles querem fazer cirurgia laparoscópica, eles querem operar cálculo. Ninguém quer fazer uroneurologia, ela não te dá retorno financeiro, você tem Uhum. uma carga social muito grande, você tem que se envolver muito com o seu paciente, buscar as dificuldades que ele encontra, seja para adquirir materiais, seja para aprender, etc. Então, as pessoas não. Então, assim, eu vejo que a bexiga neurogênica, na minha vida, ela nunca me deu um retorno financeiro, mas ela me deu um retorno profissional, um retorno humano. Eu sempre digo para meus pacientes, vocês me ensinam muito mais e vocês me fazem muito bem, muito mais bem do que eu faço a vocês. Então, eu tenho um prazer enorme, essa é a minha cachaça, é cuidar das disfunções sexuais e urinárias Muito dos bom. deficientes. Pô, a gente fica feliz com essas palavras, porque a gente vê isso nos seus atendimentos, o carinho que você tem com a gente, o tempo que você leva dando uma explicação, dando aquele tratamento ali para a galera que está no teu consultório, isso para a gente é muito importante. É diferente de quando você entra num consultório de um médico, outro qualquer aí, e 3 minutinhos, 5 de atendimento e vamos embora, que já está a fila lá fora, tá grande. Mas você não, você tem esse diferencial aí de dar esse atendimento personalizado para a gente. Isso é muito bom. Ah, que bom, bom ouvir, eu vou ouvir isso. Eu costumo dizer que eu não vejo, aqui está na minha frente, eu não vejo uma patologia, eu não vejo um- uma bexiga neurogênica, eu vejo uma história de vida, como que a vida ela mexeu com aquela pessoa, ou ela nasceu com aquele problema, ou ela teve um acidente. Então eu me envolvo e sempre com todos os meus pacientes, né, eu me envolvo muito com isso e sempre me coloco na posição de todos vocês. Então acho que isso que me faz uma vitória, ter uma vitória toda vez que eu consigo trazer algum benefício, algum ganho em qualidade de vida para todos vocês. A galera tá falando aqui, ó, o Heitor falou aqui, ó. Parabéns, você atende com muita atenção. Sim, Fabinho disse tudo na questão do tempo que você demora com cada um. O Henrique está mandando aqui, esse é o cara. Nena falou, parabéns pela sua dedicação. A galera tá falando aqui, ó. Tem uma Mônica aqui dizendo que é o melhor urologista. Eu não sei quem é essa Mônica, não, entendeu? Mas tá dizendo que é o urologista mais lindo aqui, ó. O urologista mais lindo e Essa é competente suspeita. do mundo. Mônica, entendeu? A gente falou de uma Mônica aqui no início, mas não sei se é a mesma, não, entendeu? A Júlia também tá mandando aqui abraço. A galera toda tá falando aqui. Então a gente vê o carinho dos da nossa galera, né, com você. Então isso é muito importante. E aí a gente desenvolveu um tema aqui, né? Nós chegamos a fazer um bate-papo inicial durante a semana aí para a gente definir o tema que a gente iria tratar. E aí a gente começou a falar e chegou a esse tema. Qual a importância do urologista, da urologia para a pessoa com deficiência? Então eu queria que você desse
fizesse um apanhado para a gente, para estar passando para a galera aí. Porque tem muita gente que acha que não tem tanta importância. Eu te digo, vou te falar aqui durante a nossa live aqui, o quão importante foi o urologista na minha vida. Então, eu queria que você falasse a importância do urologista para a pessoa com deficiência. Bom, que eu vou te falar, que eu vi na minha experiência? Eu já tenho praticamente 25 anos de atendimento desses pacientes. O que eu sempre identifiquei? Quando alguém sofre uma lesão na medula, numa fase inicial, ele está a família toda voltada e a questão principal é a locomoção. Uhum. Ele está na cadeira de roda, não tem sensibilidade, não mexe as pernas, vai ter que ficar na cadeira. Meu objetivo, eu vim para a BBR, meu objetivo é andar, eu estou na Rede Sara, meu objetivo é andar. Óbvio que isso é o objetivo de todo mundo, isso vai depender claramente do nível de lesão e da gravidade da lesão que esse indivíduo teve. Depois de um determinado momento, eu acho, Fabinho, que começa a cair a ficha do que é o seguinte: bom, a minha lesão ela é uma lesão difícil, eu não sei quando que eu vou recuperar, o quanto que eu vou recuperar, e eu vou tocar a minha vida da maneira. Eu não vou esperar poder andar, recuperar a minha medula, que eu não sei o quanto que vai recuperar e se vai recuperar, mas eu vou tocar a minha vida. E aí é que entra a grande questão de quanto que o urologista ele vai interferir na qualidade de vida desse paciente. E aí ele começa a dizer o seguinte: doutor, andar para mim, num determinado momento, foi prioridade. Hoje o que eu quero é ter meu controle esfincteriano, preservar a minha saúde, evitar ter infecção urinária, ter qualidade de vida também para namorar, para ter uma vida sexual, ou seja, então a urologia, eu diria que ela caminha como talvez seja a especialidade, não puxando sardinha para a minha brasa, não, mas seja a especialidade mais importante na reabilitação de um indivíduo com uma lesão medular, porque ela, além de preservar a vida daquele indivíduo, ela vai dar talvez uma das melhores retornos em qualidade de vida, ou seja, em qualidade para que você possa usufruir no máximo da sua existência. Né? Muito, muito bom. A galera tá elogiando aqui, falando isso mesmo. Eu vou contar para vocês aqui, para a galera que está assistindo aí, inclusive para você, doutor Coutinho. Eu não vou ficar chamando de doutor Coutinho, eu vou chamar de Coutinho. Coutinho, né? Amigo, Coutinho da galera. Para você, Coutinho, que foi muito importante para mim a parte urológica no início do meu acidente. Eu lembro que eu usava fralda, aquela camisinha no pênis, né, para poder fazer o xixi. Antes era a sonda, né, que ficava ali. Aí depois que tiraram a sonda, colocaram aquela camisinha com a mangueirinha para o lado, onde vai o xixi na bolsinha ali. E aquilo ali não é que me incomodava como homem usar aquilo. Me incomodava todo o trabalho que eu tinha para fazer o cateterismo, aí ter que tirar aquela camisinha, tirar aquele velcro que colocava em volta, que antes, naquela época, ainda não tinha aquela cola, né? Aqui no Brasil, aquela cola para você fixar... A cola alemã. Isso, aquela cola alemã. Então, tinha todo um trabalho para a gente poder sair, fazer um cateterismo na rua, fazer o procedimento na rua. Eu falei assim, cara, eu preciso me livrar dessa fralda, eu preciso me livrar dessa camisinha e conseguir fazer o cateterismo. E aí comecei a pesquisar. Inicialmente, eu não conhecia o senhor, não conhecia o doutor Coutinho, que era o médico da BBR, eu não fiz o tratamento na BBR, então não conhecia o senhor diretamente. Aí eu fui no doutor Walter Miller, fiz um tratamento com ele e tal, e dali para frente eu comecei a ter o controle do meu esfíncter com o tratamento que foi recomendado. Então eu comecei a tomar o Retemic, o bacofleno e a macrodantina diariamente para poder ter aquele controle. E aquilo ali foi me ajudando. E quando eu comecei a perceber que eu não perdia mais a urina naquela camiseta, eu falei assim, opa, tem algo diferente. E aí eu comecei a me sentir bem, que aquilo ali me possibilitou a ir para a rua com mais tranquilidade.
Tipo, deixar de usar a fralda, porque se vazasse da camisinha, ia para a fralda. Então eu falei, cara, já posso sair sem fralda, já posso sair sem essa camisinha, e foi quando eu comecei a ter o controle do meu esfíncter e poder fazer o cateterismo. E aquilo ali me deixou super feliz, né? Falei, cara, sensacional. Foi o quê? Tratamento que o urologista passou para mim. E isso aí é interessante que você falou, porque é o seguinte, o cateterismo, ele se iniciou na década de 70. Um autor chamado Lapides, que ele que instituiu o chamado cateterismo intermitente limpo. Ou seja, ele não é estéril. Ele não é feito para ser com luva especial, com todo o aparato. Ele é feito para ser lavagem das mãos, higiene do pênis ou da vulva e a introdução do catéter. E isso foi um divisor de águas no tratamento da bexiga neurogênica. Nós tivemos, com as guerras, nós fomos tendo evoluções, mas a mortalidade de um lesado medular até a década de 70, por questões urológicas, era extremamente elevada, tá entendendo? Então, quer dizer, não era só a questão social, mas a questão de sobrevivência. E o catéter é o que eu sempre falo para todos os meus pacientes. Quem chega comigo, a primeira coisa que eu faço é ensinar o catéter. O cateterismo é o melhor amigo do lesado medular. Isso aí, com certeza. Obviamente que a gente, o ideal seria não precisar usar, mas a medicina ainda não chegou nesse ponto, né? Eu até acredito que a gente em breve vai chegar. A medicina ela é feita em grandes saltos, né? Evolutivos, e essa parte de regeneração medular, célula-tronco, eu acho que vai mudar. Então é mais um motivo para que use o tratamento adequado para prevenir as complicações da bexiga neurogênica. Com certeza. E eu consegui passar isso, essa minha experiência, para diversos cadeirantes que eu fui visitar em hospital, as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, no centro de reabilitação, fisioterapia, a gente consegue passar essa nossa experiência, a gente vê realmente quando eles aplicam isso, essa parte urológica na vida, muda totalmente. E então também durante essa live, que foi o Botox. Eu era muito resistente ao Botox. Eu falei, time que está ganhando não se mexe. E o Ricardo Gonzalez, que é o nosso diretor lá do Praia para Todos, da ONG também, ele já tinha feito acho que duas vezes. Aí eu falei, Fabinho, faz que vai mudar. Eu falei, cara, eu não quero fazer. Ele, cara, faz que vai mudar. E realmente, quando eu fui para a consulta contigo e eu fiz o Botox, a minha bexiga ela comportava de 300 a 400 ml e passou para 600, 700. Eu falei, caramba, pô, posso beber água à vontade. Eu ficava me limitando a beber água. O Botox, ele realmente, eu digo que sempre assim, depois da década de 70, com o cateterismo intermitente, o segundo divisor de águas foi a toxina botulínica, foi o Botox. A bexiga neurogênica, para quem não acompanha ou não se trata comigo, né? A bexiga neurogênica ela tem uma característica que ela é traiçoeira. Lembrem sempre disso. A bexiga? Então o indivíduo pode... A bexiga neurogênica ela é traiçoeira. Gente, escuta isso. A bexiga neurogênica é traiçoeira. Escuta o que o doutor Francisco está falando. Exatamente. O indivíduo, às vezes, ele pode não ter sintomas, ele pode ter a perda urinária dele. Eu me adaptei bem eu não preciso de cateterismo, eu me adaptei bem à incontinência, eu boto uma fralda, eu boto um Jontex e eu estou bem assim. Isso não é verdade. Você precisa ter uma avaliação muito, muito apurada, porque muitas das vezes, de maneira silenciosa, essa bexiga neurogênica ela vai levando a uma destruição da bexiga, ou seja, a bexiga passa a trabalhar com muito esforço, então ela vai sofrendo muita contração. Então, ela vai sofrendo um processo de alteração da sua forma. Desgaste, ela vai ficando... um desgaste?
seria uma hipertrofia, ou seja, um espessamento da bexiga, e ela vai se tornando dura. Porque a bexiga ela tem que ser igual ao coração de mãe. Ela tem que caber muitos lá dentro, e a ideia da bexiga, a bexiga é igual uma bola de soprar. Então, se você pega uma bola e sopra ela, uma bexiga, uma bola de festa, né? Se você sopra ela várias vezes, ela fica então molezinha. Quando você sopra, o pouco de esforço que você faz, você amplia ela. Essa é a bexiga boa. A bexiga com uma boa complacência, com uma boa elasticidade. E a bexiga, conforme ela vai trabalhando de maneira inadequada, ela vai se transformando naquela bola que você acaba de tirar do saco. Então, para você soprar aquela bola que você acabou de tirar do saco, que você não esticou ela, você precisa de um esforço muito grande para poder distender ela. Perfeito. Então, é isso que faz com que a bexiga ela vai endurecendo. Conforme ela vai endurecendo, a pressão no interior dela vai ficando muito alta. E os rins, eles formam a urina e eles precisam drenar a urina para a bexiga. Se a pressão dentro da bexiga é muito elevada, o rim começa a não conseguir mais drenar aquela urina. As pessoas pensam muito no refluxo. Isso que eu ia perguntar agora. As pessoas falam muito do refluxo, mas a maioria dos problemas não é o refluxo de urina, mas sim a incapacidade da urina de vencer aquela pressão para poder drenar. E o rim, então, ele começa a distender, ele começa a dilatar. Então, isso ocorre de maneira silenciosa. Silenciosa. Eu já vi pacientes que tiveram lesões incompletas, com comprometimento da bexiga, sem comprometimento motor, andando no meu consultório e, infelizmente, indo para a máquina de hemodiálise porque tinham perdido os rins de maneira silenciosa. Então, bexiga neurogênica, ela tem que ser tratada com muita seriedade, porque ela pode levar à lesão renal, sem contar as infecções, cálculos e outras complicações que ela vai dando, tá entendendo? Ou seja, eu estou dizendo isso, Fabinho, do ponto de vista médico, de saúde, não estou falando nem da questão social, não estou falando da questão de você, é muito melhor eu ter uma continência, eu passo o meu catéter, eu esvazio a minha bexiga, eu tenho certeza que eu não vou ter perda urinária nas próximas 2, 3, 4 horas. Isso é uma questão social e impacta na qualidade de vida. Mas a outra é a questão da sua saúde, né? Da saúde. A Nena está perguntando aqui quais os tipos de pacientes geralmente têm bexiga neurogênica. Bom, bexiga neurogênica, Nena, um beijo enorme para você. Você é minha amiga de muitos anos. É a Nena, mãe do Ricardinho? Isso, a Nena Bozan. Né? Então, Nena, uma mãe maravilhosa que abraçou a causa e um exemplo, que eu tenho, né? Mas todo bexiga neurogênica é o seguinte, toda lesão, o que é bexiga neurogênica? É um mau funcionamento da bexiga decorrente de uma alteração neurológica. Então, por exemplo, um AVC, um acidente vascular, um derrame, né, cerebral num vovozinho, 70 anos, determina uma bexiga neurogênica. Uma criança que nasce com uma mielomeningocele, uma má formação, bexiga neurogênica. Traumas, qualquer que leve à lesão na medula, bexiga neurogênica. Só que cada lesão dessa, cada comprometimento neurológico vai desencadear um tipo de bexiga neurogênica. Perfeito. Então, por exemplo, um paciente que tem um AVC, ele tem uma bexiga neurogênica, mas ele não tem comprometimento esfincteriano. Então, ele vai ter urgência para urinar, ou seja, quando der à vontade, ele não vai poder esperar muito tempo, ele vai ter a perda urinária, mas ele não vai ter a lesão renal. Ele não vai ter comprometimento renal, ele vai ter um comprometimento mais social, por causa da incontinência urinária. Já um indivíduo que tem uma lesão na medula, dependendo da altura da lesão, ele vai ter uma bexiga de maior gravidade, um comportamento pior, ou um comportamento menor. Você vai ver, inclusive, você tem as bexigas hiperativas, que são a maior parte, que são as bexigas que contraem demais e geram a perda urinária, e você vai ter as bexigas
hipoativas ou as bexigas flácidas, que nós chamamos, que é aquela lesão baixa, abaixo de T12. T12 é o ponto. Então, acima de T12, bexiga hiperativa, abaixo de T12, bexiga hipoativa, aquela bexiga que não contrai, mas você precisa de um método para esvaziar no cateterismo. Nas bexigas hiperativas, você tem que ter o método para esvaziar a bexiga, para esvaziar a urina, mas você também tem que dar alguma medicação para poder acalmar aquela bexiga e diminuir aquela hiperatividade, aquelas contrações, é a bexiga nervosa, né? Entendi. É isso que mais ou menos que a gente Perfeito. como bexiga. Doutor, tem gente perguntando aqui o que o senhor acha do medicamento Mybetriq? Mirbetriq. Bom, medicamento, vamos lá, eu sou da época que não existia Retemic no Brasil. O Retemic é a primeira medicação brasileira produzida em laboratório no Brasil, que é a oxibutinina. A grande maioria usa. A gente usava o Ditropan, que era importado. O teu fone soltou aí, teu fone. Era meu filho me ligando. A gente importava pela Varig, se não me engano, o Ditropan, a gente importava pela Varig. Então, nesses anos, vários medicamentos foram surgindo. Primeiro surgiu o Retemic, depois o Retemic, o chamado Retemic UD, que ele é de liberação lenta, então ele não dá causa tanto secura na boca. Aí você veio o Detrusitol, da Pfizer, que era caríssimo, não dava secura na boca, mas secava o bolso, era muito caro. Depois nós tivemos o Enablex, ai, caramba, são tantos. O Enablex, a Dalifenacina. Então, essas medicações todas, elas têm o mesmo mecanismo de ação, né? E elas causam secura na boca, elas acalmam a bexiga, mas têm esses efeitos colaterais. O Mirbetriq é uma medicação nova que tem uma atuação de uma maneira diferente, por uma outra via. Então, ele não leva secura na boca, ele também relaxa a bexiga, pode elevar um pouquinho a pressão arterial, mas ela é uma medicação segura, tem poucos efeitos. No neurogênico em si, eu ainda acho que o Retemic é que tem as melhores respostas. Ou seja, você consegue o melhor relaxamento vesical. Mas cada dia que passa, eu sou assim, um entusiasta da toxina botulínica. Para mim, a toxina botulínica ela mudou a vida do deficiente, porque a toxina botulínica ela é o mais potente bloqueador da bexiga. Então, ao aplicar a toxina botulínica, você relaxa completamente a bexiga e você não tem nenhum efeito adverso. Então, aquilo vai durar cerca de 6 meses e as respostas são excepcionais. A qualidade de vida, tudo muda com a toxina botulínica, né? E eu já tenho pacientes que já vão para quase 10 anos de aplicação em toxina botulínica com uma resposta excepcional. Aí perguntaram aqui para a gente passar aqui. O uso das cápsulas de Cranberry são eficazes na prevenção de combate à infecção urinária? Olha, o Cranberry é uma medicação... Só um minutinho, que acho que é meu filho que está gritando para mim. Só um minutinho. Ô, Mônica! O Matheus Torrino, o Nicolas está me gritando aí. Eita ferro. Desculpe, live é assim, né? Live é assim. Meu filho aí estava me gritando, não sei o que era. Sem problema. Desculpe. Então vamos lá. O que eu estava falando era do Cranberry. Do Cranberry. O Cranberry é uma medicação natural de uma fruta norte-americana, muito comum na América do Norte, e que ela reduz a adesividade, ou seja, a fixação das bactérias. Então, ela é um método na parede da bexiga. Então, é um método adequado. Alguns estudos
mais ricos hoje questionam um pouco se o cranberry tem ou não uma efetividade tão boa, mas como é uma medicação que não tem nenhum efeito adverso, eu acho ela interessante, e eu previno a infecção urinária com vitamina C, porque isso acidifica a urina, a bactéria não gosta de urina ácida, então você abaixa o pH da urina com vitamina C. O cranberry é muito bom. O Cepurim, que é uma medicação que deixa a urina azul, ele é um antisséptico urinário, ele não é um antibiótico, mas ele, na vigência da urina ácida, ele se desdobra em formaldeído, ou seja, como fosse um derivado do formol, também ajuda muito ao controle das infecções urinárias. E a macrodantina, quando o paciente vem tendo sintomas, infecção urinária sintomática. É muito importante o indivíduo saber o seguinte: nós não tratamos exames, nós não tratamos resultado do exame. O paciente me dá um exame, eu nem abro, eu pergunto assim: como que está a sua urina? Se a urina está fétida, cheirando mal, grumosa, aumentar os espasmos nas pernas, aumentar as perdas urinárias, então ele está sintomático. Ele não precisa ter febre. Febre já é uma coisa mais grave. A febre é porque atingiu a próstata, ou atingiu o testículo, ou atingiu o rim. Então, isso que dá febre. A infecção urinária na bexiga, a cistite, não dá febre. Então, febre é uma outra situação, mas dá esses outros sintomas. Se o paciente não está sentindo nada, minha urina está clarinha, está cristalina, está tranquilo, eu abro o exame, dei lá uma bactéria, eu olho para ela, ela olha para mim, e nós não fazemos absolutamente nada. Chama-se bacteriúria assintomática. Se eu ficar tratando essa bactéria, eu vou eliminar uma bactéria que não está causando nada para o indivíduo e vou acabar selecionando uma bactéria altamente agressiva e de difícil tratamento. Então a gente não faz absolutamente nada. Show. Dentro daquele nosso roteiro, doutor Coutinho, muito obrigado. Essas explicações o pessoal está elogiando aqui, tá? Então, boas explicações. Enfim, nós temos aqui quais os cuidados de forma a prevenir a infecção urinária. O que mais o senhor fala assim: olha, Fabinho, isso aqui é essencial? O principal cuidado para evitar a infecção urinária é evitar a estase urinária. É o tempo que a bexiga... É o tempo que a bexiga, eu estava falando, é o tempo que a bexiga fica sem esvaziar. A urina ela é um meio de cultura ideal para a bactéria. É uma piscina maravilhosa para as bactérias se reproduzirem. Então, quando a urina fica lá por muito tempo, a produção bacteriana, a proliferação é muito rápida. Então, a melhor maneira de prevenir a infecção urinária, é beber muito líquido e promover o esvaziamento rápido daquela urina, ou seja, fazer o maior número possível de cateterismos. Primeira coisa. Segunda coisa, naqueles pacientes que têm a chamada bexiga hiperativa, ou seja, a bexiga que contrai muito, a grande maioria tem a chamada dissinergia vésico-esfincteriana. É um nome feio, mas seria uma incoordenação entre a contração da bexiga e o relaxamento do esfíncter. Então, em condições normais, a nossa bexiga o esfíncter está fechado. Quando eu chego no banheiro, né, eu relaxo o meu esfíncter, porque eu quero urinar, e a minha bexiga automaticamente se contrai. Então não tem resistência nenhuma. Na bexiga neurogênica, acima de T12, não do velhinho que eu falei, da cerebral não, mas a medular, acima de T12, o que ocorre? A bexiga desencadeia um processo de contração, tá? E o esfíncter, ele trava. Então a bexiga briga. A bexiga contrai e o esfíncter trava. Até que ele cede, sai um pouquinho de urina, ele trava novamente, daqui a pouco ela briga novamente, ele cede um pouquinho. Então, essa manutenção da bexiga em processo de contração leva a uma alteração que é a diminuição como a pressão dentro da bexiga está muito alta, isso me leva a uma diminuição da circulação sanguínea, da mucosa vesical. E isso permite que as bactérias penetrem com mais facilidade. Então, por exemplo,
Quando meus pacientes que tinham infecção urinária de repetição, que tinha uma bexiga de difícil controle, mesmo com altas doses de Retemic, com altas doses de outros remédios associados, e tinham infecções. Quando eu aplicava o Botox neles, em que reduzia essa atividade da bexiga, as infecções desapareciam. Então isso aí eu observei muito antes de sair os primeiros trabalhos mostrando uma redução da infecção urinária com a aplicação de Botox, pelo causa do relaxamento. Tem algum cuidado especial nesse coronavírus que a gente está passando agora, que tem alguma relação de cateterismo, tipo algum cuidado que a gente tem que ter ao fazer o cateterismo? Eu acredito que não. Algum cuidado que a gente tem que ter ao fazer o cateterismo por conta do coronavírus, se bem que como nós somos grupo de risco, né, nós estamos em casa, nós estamos nos resguardando, então a gente já está tendo aquele cuidado de não ter contato com o mundo lá fora. Então isso já é extremamente importante. Mas existe algum cuidado específico na hora de fazer o cateterismo? Bom, existe. Olha só, veja, vamos lá. Como é que o vírus entra no nosso corpo? O vírus não entra por aqui. O vírus não entra por aqui. O vírus entra pelas mucosas. Então, o vírus entra quando você coça o olho, quando você coça o nariz, quando você bota a mão na boca. Tá? Então, são as mucosas. Isso aqui, ó. Isso que é por aí que o vírus entra. Por isso que a gente fala, lave a mão. Você pode apertar a mão de alguém que tem o vírus, desde que você lave a mão antes de levar ela ao seu corpo. Tá? Quando você introduz o catéter, você vai introduzir o catéter aonde? Numa mucosa. Então, os cuidados que você deve ter na higiene do cateterismo já são os cuidados do Covid. O que você precisa fazer para um cateterismo intermitente? Você pode pegar uma sonda e sem higiene nenhuma e introduzir? Não, você vai estar sujeito, você vai levando bactéria lá para dentro. O que você precisa fazer? Lavar a mão com água e sabão, bem, e etc. E depois introduzir o catéter. Então, o que você tem que fazer é higienizar o seu material que alguém possa ter manipulado, o seu tubinho de xilocaína, o seu catéter, as suas coisas, tá? Higienizar isso, obviamente, e na hora do cateterismo, lavar as mãos, lavar a genitália e introduzir isso. Aí não tem nenhum cuidado especial para quem faz o cateterismo, só seguir a orientação básica do cateterismo intermitente. Show de bola! Doutor Coutinho, a gente até colocou aqui, ó, quais são os avanços da ciência em relação à qualidade de vida da pessoa com deficiência e o sistema urinário. Acho que a gente já chegou a falar no início aqui, né, alguma coisa, mas dá para a gente abordar alguma outra parte que a gente não tenha falado aqui? Bom, olha só, hoje nós temos assim, o grande avanço do tratamento da bexiga neurogênica será quando a gente regenerar a medula, óbvio. Então, a bexiga neurogênica ela é uma consequência, ou seja, melhorou o comando neurológico, melhora o funcionamento da bexiga. O que a gente faz quando a gente trata a bexiga neurogênica é igual o paciente que faz fisioterapia. Ele faz fisioterapia no início para tentar retornar os movimentos, chega no momento que ele não tem muito mais ganho, mas ele mantém a fisioterapia para quê? Para não ficar com as suas alterações. A minha perna não dobra mais, o meu pé não dobra mais. Então, nós temos esses cuidados para que uma alteração funcional não se transforme numa alteração física. Então, a mesma coisa da bexiga. A gente sugere que o paciente faça o tratamento adequado de uma boa medicação para relaxar bem a bexiga e um cateterismo para esvaziar a bexiga, para que essa bexiga funcione de maneira fisiológica. Para quê? Para quando chegar um tratamento revolucionário, aquela pessoa esteja apta a poder usar e ter a sua recuperação. Porque o camarada que conduz mal a sua bexiga, ela deixou de ter um problema fisiológico, funcional, e passou a ter um problema anatômico. Ela ficou uma bexiga dura, uma bexiga que não tem capacidade, etc. O que a gente tem de avanços, né? Nós primeiro tivemos as medicações. Então, alguém falou do Mirbetriq, nós temos hoje pelo menos uns 5 medicamentos onde você pode ir usando em associação, usa um, usa outro, associa 2 e etc.
Mas o que eu encontro, o que eu vejo como maior revolução para o paciente com bexiga neurogênica ainda é a toxina botulínica, o Botox. O Botox é um procedimento extremamente simples. Nós fazemos ele em ambiente hospitalar por um cuidado maior, porque a gente precisa esterilizar o material. Alguns pacientes, conforme a gente vai enchendo a bexiga, principalmente quem tem lesão acima de T6, pode ter aquele quadro de disreflexia autonômica, com aumento da pressão arterial. Então, eu acho mais seguro ter um anestesista que possa monitorizar ele naquele momento. Mas é um procedimento ambulatorial, ou seja, o paciente vai lá, interna no hospital, faz o procedimento, 2 horas depois ele fica lavando a bexiga e vai embora para casa. Ele tem que fazer isso a cada 6 meses. Às vezes até ele consegue ficar mais tempo. Tem paciente que tem 1 ano e ainda estão sob efeito do Botox. E o Botox, então, ele não tem efeito adverso. Ele não tem, você tem, qual é o efeito adverso do Botox? Em raríssimos casos, eu já tive 2 pacientes que tiveram uma sensação de astenia, de moleza após a aplicação do Botox. E ela, isso aí dura 2 semanas, 3 semanas e desaparece. Entendeu? Isso é muito raro. Normalmente são doses elevadas para aquela pessoa. Muito então, assim, bom. eu acho que a grande revolução na questão urinária, que a gente pode depois também falar, não sei se nesse ou talvez no próximo, da questão de sexualidade, que acho que isso aí é um tema monstro e que é muito interessante. Mas eu acho que o grande avanço nos últimos tempos foi a toxina botulínica. Alguns estudos com chamada neuromodulação, que são implantes de chips, vamos dizer assim, de eletrodos na medula, os resultados ainda carecem de tempo para você dizer que esse é um tratamento que vai ter algum ganho ou não. Mas eu acho que a parte urinária hoje é cateterismo intermitente, e aí você tem para alguns pacientes que têm dificuldade, algumas sondas especiais, sondas hidrofílicas, que são sondas que, sinceramente, eu acho que elas não são da nossa realidade financeira do país. Então nós temos o SpeedCat, que é uma sonda maravilhosa, já vem lubrificada e etc., mas ela é um conforto a mais, e aquele paciente que pode, obviamente, pagar, é bom, mas ela não vai fazer nenhuma diferença em termos de resultado final, né? Gente, cara, a nossa live está espetacular, o pessoal está elogiando aqui, e o pessoal está reclamando que é pouco tempo, doutor Francisco Coutinho, para a gente abordar um tema tão importante para a pessoa com deficiência. O pessoal está aqui, pouco tempo. Aqui 40 ou 50 minutos, né? Nós já estamos já há 44 minutos falando, passa tão rápido. E só esclarecendo uma última pergunta aqui, perguntaram, o Botox, eliminamos o uso do Retemic. Eliminamos, né, doutor Coutinho? O senhor, quando eu fiz o Botox, o senhor falou, pode parar de tomar o Retemic. Então, aí vai de cada indivíduo, né? Alguns nós fazemos o Botox, ele fica um período ainda com o Retemic, e aí eu vou experimentando, vamos suspendendo. Às vezes alguns conseguem suspender a medicação toda, alguns conseguem reduzir, alguns reduzem ou suspendem temporariamente, e aí, conforme vai chegando com o 5º mês de aplicação do Botox, ele começa a ter a recuperação, ou seja, o Botox começa a perder o efeito dele, e aí então ele reinicia o Retemic ou qualquer outro dos remédios para acalmar a bexiga, mas a gente, na maioria das vezes, ao aplicar a toxina, eu fico muito feliz porque aqui no Rio de Janeiro eu estudo a toxina botulínica desde os primeiros artigos que saíram de toxina, então ainda não tinha nem trabalhos sobre toxina botulínica, e eu experimentava, que eu achava que aquilo seria uma grande sacada do tratamento. Mas eu fui pioneiro da toxina botulínica aqui no Rio de Janeiro, ajudei, inclusive, a divulgar esse tratamento pelo Brasil, e assim, eu acho que eu tenho talvez, se não a maior, uma das maiores experiências
aqui no Brasil em toxina. Então, assim, não tem tratamento realmente melhor. E interessante que o tratamento, a dúvida era, o uso continuado da toxina, do Botox, ele vai reduzir a sua eficácia? Não. Os estudos mostram que não, ele tem flutuação. Você aplica o Botox hoje, sensacional, dura um ano, até mais do que era para durar. Você aplica o seguinte, dura 3 meses. Você aplica outro, dura 6. Você aplica outro, dura 6 de novo. Você aplica outro, dura 3. Então, essa flutuabilidade ela existe porque não é uma medicação química, ela é uma medicação biológica, ela é um extrato de uma toxina. Então, por isso que ela pode ter essas variáveis. Muito, muito, muito importante, doutor Francisco Coutinho. Galera, infelizmente a gente já está caminhando aqui para o final, mas a gente É, e, Amigos da Bexiga Neurogênica, é um grupo de WhatsApp. e, aham. Esse grupo está livre, eu já me prontifiquei a falar. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, A conexão ficou meio esquisita. tô te ouvindo. Tá, então esse grupo da Bexiga Neurogênica é só entrar em contato no privado que eu incluo. Ah, depois você pode passar o meu celular para que as pessoas sejam incluídas, ou um de vocês pode ficar à frente disso. E eu tenho um canal, mas eu sou péssimo nesse negócio de YouTube. Quem é bom, isso é minha esposa, Mônica Lopes, muito prazer. Então ela tem uma série de vídeos, inclusive da sexualidade, da mulher com lesão medular, é muito interessante. E é por ali também você tem os acessos aos meus canais de YouTube. Eu tenho alguns canais falando do cateterismo, do Botox, Ótimo. do tratamento da injeção peniana para sexualidade. E eu acho que é isso aí. Eu estou à disposição. A gente pode chamar a Mônica e fazermos uma live falando só sobre sexualidade, que eu acho que é um assunto muito interessante, muito rico Com e certeza. profundo. E estamos aí, estamos à disposição. Tá E tem certo, meu muita gente querido? que tem dúvida e às vezes não tem assim, liberdade, não tem coragem de estar perguntando pessoalmente. Pode perguntar aqui que a gente responde, né? Pode, à vontade. Vamos estar aqui pronto para responder, esclarecer tudo que é dúvida. Prazer enorme. Valeu, doutor Francisco Coutinho, muito obrigado por nos responder esse convite, por estar participando aqui com a gente nessa live. Muito obrigado à galera que entrou aqui fazendo as perguntas. Infelizmente não dá para responder todas por conta do pouco tempo que a gente tem dentro da live, que são 40 a 50 minutos. A gente já está estourando aqui, já vai para 50 minutos. Então, antes que caia a live, muito obrigado a todos vocês. E não deixe de acompanhar no nosso Instagram, no Instagram do Dr. Francisco Coutinho também, as próximas lives que a gente vai estar fazendo aqui. Semana que vem, a gente volta com uma nova live aí, com um novo tema, que a gente vai estar divulgando para vocês. Muito obrigado a todos vocês e Deus abençoe a todos nós nessa quarentena. Tudo bem. Valeu, Muito doutor. obrigado. Grande abraço. Valeu, meus queridos. Parabéns aí para todos. Valeu. Excelente. Valeu, Valeu, um Fabinho. abraço. Tchau. Tchau.